Bom dia, Abidoral. Bom dia. Nós estamos aqui no Crato, na casa do Abidoral Jamacaru, que é músico, né, compositor, um poeta finíssimo da música. E hoje nós vamos conversar com ele sobre a história, sobre as composições, sobre a musicalidade aqui na nossa região do Cariri e sobre diversos outros temas. Tudo bem, Abidoral? Tudo bem, rapaz. Assim, a gente Hum. tá no dia a dia batalhando assim contra as adversidades que tem de se morar numa cidade que fica distante das capitais, né? Sim. E você querer fazer um trabalho onde o público é mais restrito e as opções são menores, né? Mas a gente já se habituou a isso. Já temos quase 50 anos de luta. É verdade. Então, já estou mesmo. Nós estamos nos primeiros dias ainda de 2017, Abidoral. E qual é a sua imagem que você teve desse último ano que se passou? Foi um confuso, né? Cheio de surpresas desagradáveis, né? A maioria das vezes. Mas por outro lado tem aquela história, né? Sempre que para existir uma purgação tem que haver o sofrimento também, né? Eu acredito que isso ficou esse legado para as pessoas, que é necessário mudar, sabe? Que as coisas têm que ser diferentes. Aqui, particularmente aqui no Ceará, nós sofremos duas coisas adversas, né? Sim. Que foi a questão da economia a nível nacional, tudo, esses escândalos políticos que aconteceram, principalmente na área econômica, né? Uhum. E na ética mesmo. E, por outro lado, uma consequência da própria natureza mesmo que acontece. O Nordeste sempre teve um clima instável, né? Muito seco. São 5 anos e hoje eu estava escutando noticiário dizendo que possivelmente será o 6º ano. Sexto ano de seca. Nossa, aquilo me deu um susto nisso. Uma coisa importante, Abidoral, você já, na sua música, na sua produção, que isso a gente vai falar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco, existe uma presença sempre muito agradável, muito delicada da natureza nesse seu contexto. E eu queria que você falasse o seguinte: quem é o Abidoral que nós conhecemos hoje, que nós conhecemos por meio da música, e que vem nesse tempo, né? Desde a sua infância de menino até hoje, o Abidoral que está sendo entrevistado hoje. Quem é essa pessoa? Bom, primeiramente a gente tem que fazer um diferencialzinho assim em relação a um habitante do Nordeste, porque nós moramos numa área ligeiramente privilegiada, né? Sim. Que é o Cariri. Não é o Cariri na sua toda extensão, mas essa parte do Cariri que fica aqui no Ceará, ela foi ligeiramente beneficiada pelo abraço dessa Chapada do Araripe, né? O chama até o Vale Caririense, né? Exatamente. Então, isso implica também na economia, no comportamento, nas artes, tudo isso. Eu sou uma consequência disso tudo, né? Primeiramente, eu tive, assim, uma vida sempre não programada, sabe? Sei. A questão de eu não ter continuado os estudos, de eu não ter me definido sobre uma profissão, de eu não ter tido marcado um objetivo para fazer, você isso, você aquilo, né? As coisas foram acontecendo. E então, nessa trajetória, sabe, aleatória, né, eu poderia dizer, eu fui montando assim minha personalidade e meu conhecimento. E o trabalho é uma consequência disso, né? Certo. Então, tudo você está inserido um pouco de cada coisa. E quando foi, Abidoral, que você descobriu essa capacidade de compor, essa capacidade de musicalizar? Quando foi que você descobriu isso? E como foi? Eu não sei se eu descobri assim, não quando foi, né? Porque eu me lembro quando eu era criança, às vezes eu me embalava na rede assim, ficava aquela coisa da criança embalar a rede e ficar pra cima, pra baixo. Aí eu cantava música, e muitas vezes as músicas que eu cantava, elas não eram músicas que eu tinha ouvido em rádio nem nada não, eu ficava inventando. Na verdade ali o que estava valendo era
a presença de espírito que eu estava sentindo naquele Uhum. momento, tá? E a intenção que eu tinha de cantar e extravasar, então de jogar. Entendeu? Extravasar o que, Abdoral? Extravasar, digamos, porque toda pessoa, ela, durante a sua trajetória de vida, né, ela tem as coisas que você, que lhe são proporcionadas como momentos de alegria, essa coisa, e também tem as adversidades, né? Sim. E à medida que você vai tendo essas adversidades, você vai acumulando dentro de si. Aí, vez por outra, você tem que ter uma válvula de escape, né? A criança, geralmente, ela tem essa válvula de escape através da brincadeira, sabe, da imaginação, ela... Então, tudo isso. Eu acho que nesse momento, assim, quando eu digo que me embalava na rede e ficava cantando qualquer coisa, né? Era um momento de extravasar. Era um momento de extravasar, de limpar o espírito, né? E eu acho que ali eu estava compondo e não sabia, né? Exatamente isso. Nesse momento você ainda não sabe do que se tratava aquilo. Não. Mas aí depois, hoje, a música, a composição, a musicalidade, isso hoje para você já tem um significado mais formal, Tem. uma coisa que, digamos assim, recebe mais propriamente esse nome de extravasar. Ou algo mais profundo. Ela não fica só restrita a essa questão de extravasar, sabe? Mas também assim, até de você botar suas coisas positivas para fora, né? Aquela coisa também, compartilhar com as pessoas, né? Quando você compõe uma música, você não compõe para si só. É tanto que você precisa do público que escute, entendeu? Então há uma interação nisso aí, entre o criador e a pessoa que vai ouvir, entendeu? Se não houver essa interação, a coisa ela termina ficando no ostracismo, né? Exatamente. Vai desaparecendo. Então essa questão de cantar nem sempre é de extravasar, mas é de transmitir também, né? Porque a gente geralmente aplica essa palavra de extravasar assim para quando você tem coisas ruins guardadas dentro de você, né? Angústias, essas coisas todas. Mas naquele momento não, eu também estava querendo jogar fora minha alegria, né? Nos momentos que eu vivia, aquela coisa toda. Havia um pequeno momentozinho de êxtase, sabe? E a poética, a música, ela é sempre uma porta tão aberta para poder jogar. Ela transcende, né? Transcende esses sentimentos, transcende, né? Assim, Quer dizer, você fica próximo daquela questão do plano da metafísica, né? E acho que talvez isso aí tudo compõe, né? Compõe e vai formando esse e age em ser você de uma forma que você não tem essa consciência. Depois você, eu estou falando isso aqui porque você me provocou, né? Na verdade, eu nunca cheguei no canto e falei isso, nem nada espontaneamente assim, não. Mas a gente provocado, você vai terminando percebendo isso. Chegando a algum lugar. Chegando a algum lugar, né? Exatamente. Uma coisa importante, Abdoral, o trabalho, no sentido teórico, é tão cheio de conceitos e de pensamentos e, de qualquer forma, existe... A música é um trabalho, a poética, por um lado, é um trabalho. Uma frase importante que um músico brasileiro, foi bastante conhecido, o Tom Zé, ele disse que ele é um trabalhador da música. Ele disse que ele é um trabalhador, trabalha todos os dias, de domingo a domingo ele trabalha na música. Isso é uma coisa importante, porque hoje, já depois de tanto tempo que o senhor está na música, eu tenho a pretensão de dizer que vai se tornando como se fosse um trabalho, né? E se nós tirássemos isso hoje de você? O que aconteceria? Eu estaria em mais lençóis, né? Porque, na verdade, eu assim, não tive uma continuidade nos estudos escolares, né? Eu também, assim, não me dediquei a uma profissão. Eu não tive, assim... Eu não sou concursado, não sou formado. Quer dizer, a coisa ia ficar difícil, eu ia ter que pegar o duro mesmo, né? É verdade. Talvez eu fosse um servente, uma coisa assim, um cara que varre essa rua, um gari, entendeu? Entendeu? Que são também funções importantes, porque elas complementam a sociedade inteira, Sim. essa coisa, todas elas. Não é nada depreciador a minha colocação, entendeu? Sim, mas não deixa de ser mais árduo.
Uhum. Com certeza. É um caminho mais árduo, entendeu? Então eu ia perder essas benesses que uma coisa mais bem elaborada lhe permite. Exatamente. Agora, Abdoral, uma coisa interessante, você falou agora há pouco no ostracismo. E muitos artistas brasileiros, muitos compositores, muitos poetas e tal, grande parte deles passaram por períodos assim. Você passou por alguma coisa assim? Ainda passa. Ainda passa, né? Ainda passa assim. Quando eu vejo eu faço a dificuldade para gravar cada CD, sabe? Sei. Isso denota bem essa questão do ostracismo que você vive, né? Por exemplo, eu acho que eu dei só um show no ano passado, praticamente. Se foi no máximo eu tenha dado 2, entendeu? Isso é um sintoma de ostracismo, entendeu? Eu não estou no ostracismo para aquelas pessoas que acompanham meu trabalho e que querem ouvir meus discos, querem ouvir minhas músicas, entendeu? Uhum. Mas nessa questão financeira, por não ter uma produção mais apropriada para esse tipo de trabalho, eu não estou no meio mais adequado para esse tipo de produção, que geralmente são as partes lá do Sudeste, depois vem de uma hierarquia passando para as capitais de cada estado e das capitais para o interior. Então, nesse sentido aí, a gente passa por algumas privações Sim. de oportunidade de produção, tudo. E eu acho que a gente continua sofrendo um pouco desse ostracismo por querer morar no lugar onde você vive bem. Isso induz a outra pergunta, que é quanto... aqui na região do Cariri nós temos uma produção cultural muito grande e muito diversificada, né? São muitas pessoas talentosas, pessoas que fazem diversos trabalhos, escultura, de música, de poesia, de declamação, né? É uma diversidade incrível. E eu queria perguntar para você, Abdoral, esses artistas, na sua visão, essas pessoas que fazem essa produção cultural, eles estão sendo realmente reconhecidos? Eles estão sendo vistos? Porque onde eles estão, às vezes eu encontro pessoas tão talentosas, como por exemplo é o caso do senhor, que a gente até está falando sobre o ostracismo, e vive essa fase de ostracismo, né? Olha, embora eu tenha me colocado também dentro desse grupo que está dentro do ostracismo, eu diria que com a minha teimosia, com o longo do tempo, eu consegui ainda aparecer um pouco, entendeu? Mas tem pessoas num nível igual ao meu, ou então até melhor, assim, que ainda não conseguiram vir à tona, né? Sim. É muito difícil tudo isso, sabe? Mas existe nessas pessoas uma vontade tão grande de fazer aquilo, sabe? Que é como se fosse, inconscientemente para ela, uma missão, sabe? E elas sempre estão teimando em fazer aquilo, teimando em fazer aquilo, teimando em fazer aquilo. É claro que isso fica um registro, termina com, ao longo do tempo fica um registro, fica uma referência, fica tudo isso aí, e que vai contribuir para as futuras gerações, né? Mas, mesmo assim, alguma coisa ainda fica no presente, entendeu? Porque também ninguém vive do futuro, que ninguém está vivendo ele, né? Não pode pensar assim, fazer isso para o futuro. Ninguém sabe o que vai ser o futuro. Assim como não se volta ao passado, porque também o tempo, sabe, é o do aqui agora. O tempo só vai. Né? Só vai e ele só é real no presente. Abdoral, agora há pouco você falou que você conseguiu, de certo modo, ainda fazer algumas produções. Você tem vários discos, né? Assim, podemos dizer que todos em uma altíssima qualidade. Talvez, acho que todos conseguem ter aquela marca realmente registrada, assim, digamos, aqui é a produção realmente do Abdoral. É claro que existem grandes participações também nos seus trabalhos, nos seus discos, mas realmente tem o que faz realmente a sua música se destacar. O primeiro disco que você lançou foi o Avalon, não é isso? E de lá para cá, como é que tem sido? Como é que tem sido essa produção e a recepção desse disco?
Olha, o meu disco tem essa questão de eu acreditar em, em outras possibilidades, né? Por exemplo, quando você segue um padrão que está em vigência e que se torna modismo, essa coisa todinha, a sua tendência é se repetir, né? Sim. Porque você está condicionado àquele padrão. Aquele padrão é o padrão da ordem, né? Então, quando você sai disso, mas não estão fazendo mais isso, estão fazendo aquilo outro, né? Isso aí, de qualquer maneira, ele pode ser prejudicial, sabe? E pode ser eficiente em termos de sucesso no presente, entendeu? Mas aí ele não vai deixar aquele respaldo de você poder olhar para trás e saber que fez, sabe, uma coisa legal e que o reflexo desse passado vai estar no presente, que vai dar condições de você criar um futuro melhor, né? Uhum. Não deixa de ser. Agora, as opções de cada pessoa é livre, né? Cada pessoa é um ser pensante, né? E tem sua responsabilidade, entendeu? Eu não sei se quando eu fiz meu trabalho, eu pensei nisso que eu estou dizendo. Sabe? Eu estou fazendo uma análise pós o trabalho, né? Agora, o fato é que eu sei que nós temos, de certo modo, uma cota de responsabilidade, né? Tudo que você faz tem uma repercussão. Quando, eu me lembro que uma vez o Sidney Magal, né, fazendo sucesso enorme, sem querer atingir, porque ele parece boa pessoa também, mas envolvido assim pelas produções, pelos produtores, por tudo isso, ele fez uma música que dizia assim: se eu te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Quer dizer, uma mensagem bem explícita de violência contra a mulher, Contra né? a mulher. Essa coisa todinha. No entanto, eram as mulheres que colocavam ele lá em cima, né? Exatamente. Quer dizer, quando você escuta uma entrevista com o Sidney Magal, você acha ele uma boa pessoa. Uhum. Quer dizer, aí você fica pensando, como é que acontece De onde isso? saiu, Sabe? né? Como é que é? Como aconteceu Como isso? Né? aconteceu? Eu gostaria até saber se ele é o compositor dessa Uhum. música ou se ele é só intérprete, sabe? É verdade. Porque essas coisas, ela termina tendo uma consequência, né? Porque ela não deixa quando cai para a mulher desavisada, ela passa a aceitar aquilo, né? É. E quando cai para o homem que por muito tempo abusou dessa coisa aí, ele termina achando que continua certo fazendo isso. Ganha um apoio naquilo, né? Ele fica respaldado, né? Uhum. Então por esse aspecto da coisa que eu acho que a gente tem que ser verdadeiro conosco e naquilo que você tem de melhor. Porque também nós temos nossas falhas, né? Essas falhas não necessariamente você tem que colocar para o público, Uhum. sabe? Mas apenas o lado positivo que é o que você pode dar de contribuição para uma sociedade da qual você vive. Você nesse momento, você não tem que pensar no eu, né? Você tem que Pensar filtrar. no nós. Você tem que filtrar algumas coisas. Filtrar alguma coisa é porque as consequências dela vai agir dentro do nós, não do eu. Entendeu? E o nós sou eu, é a mulher, sabe? É tudo. É a sociedade. É a sociedade. Você escuta suas músicas, Abidoral? É assim, durante o período de gestação, eu tô fazendo assim, eu repito muito ela. Eu fico sempre procurando dar aquele melhor que eu posso. Entendeu? Isso às vezes é uma coisa chata, mas eu não consigo trabalhar de outra forma. É coisa chata porque eu termino abusando a música. Aí depois eu passo para o período de gravação, aí que eu vou trabalhar a questão dos arranjos, eu crio um novo ano para escutar a música, sabe? Aí que eu quero escutar mais ela assim, com mais profundidade, para dar o sentimento da interpretação. Mas aí no estudo ele repete tanto também, sabe, muitas vezes, que você termina abusando ela de novo. Quando o disco sai, você passa um tempo sem querer escutar. Quem é que você escuta, Abidoral? Quem são os músicos? Antigamente eu escutava, tinha assim, um artista, e eu dizia, esse artista é o melhor do mundo. Eu escutava. Depois eu fui percebendo que não, essa questão do belo e do melhor, ele é diversificado, sabe? Tem várias tendências, é uma coisa, por exemplo, quando você escuta o Milton Nascimento cantando a música
moderna com aquela mistura do barroco mineiro, né? Aham. Uma verdadeira obra de arte, tudinho. E completamente diferente do que Chico Buarque faz, Sim. sabe? Que também é de uma excelente qualidade. Aí você diz, bom, o que é que eu escuto? Você tem que escutar várias coisas, sabe? Porque aí e mais, eu disse, citei a nível de nacional, né? Mas tem também as coisas que estão mais próximas de você, os poetas com os quais você convive no dia a dia, você tem que escutá-los também, quando ele tiver uma qualidade, essas coisas. Também aqueles que têm uma projeção a nível global, né? Enfim, você tem que procurar aqui que sua mente ela se apraz em ouvir e ao mesmo tempo em que ela contribui para a evolução do ser humano, Aham. entendeu? E isso tem dois aspectos, né? O literário, que é, no nosso caso, que é música popular, como se dizem aí, né? Que tem a parte do texto da letra, aí nesse aí você está dizendo alguma coisa, né? E na parte sonora, artística, essa coisa toda, mais que ela também ela fala através da estética. Ela comunica através da estética. Então, qual é a música que eu gosto? Você me perguntou isso, eu digo, só essa que reúne essas qualidades daquilo que você conceitua como o bom, o belo, o bonito, o necessário, entendeu? Entendi. A essência, sabe? Onde você nasceu, Abdoral? Nasci aqui no Crato, E viveu desde sempre aqui. desde sempre. Depois de adulto, eu dei uma viajada pelo Brasil. Para onde você foi? Eu tive começando assim lá do norte, né? Hum. Eu tive já tive no Maranhão, já tive em Teresina, já tive em Recife, Fortaleza, tive Sempre com música. em Brasília, tive sempre com música. Em Brasília, já tive em Santa Catarina, em São Paulo, já tive em Porto Alegre, quer dizer, Quem foi que você conheceu nesse meio de mundo? conheci um monte de gente boa, né, sabe? Assim, por exemplo, você está falando dessas pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas, porque conheci pessoas excelentes que nunca se projetaram, né? E conheci pessoas excelentes também que se Que se projetaram. projetaram. No caso assim do Lenine, né? Sim. Nós tivemos uma certa amizade lá no Rio. O Herbert Viana, né? Também, a Cássia Eller. A gente chegou a se conhecer. E a gente vai conhecendo, né? E depois, o Rio de Janeiro foi o último lugar que você teve? Assim, como moradia, sim. De lá, você voltou para cá? Voltei pra cá. Eu voltei aqui, porque eu estava com saudade da região e tudo mais. Mas não voltei para ficar. Só que quando eu cheguei aqui, eu senti que minha realidade estava mais vinculada aqui. Aí disse, não vou voltar para aqui mais. Não. Então você tinha o objetivo de vir só passar uma temporada aqui e voltar? Aí terminei ficando, sabe? Eu vi, não... Eu vivia meio angustiado lá no Rio, né? E você... Aí eu até aproveito uma frase do Gilbertinho aqui e coloco para... Sim. Ele, quando ele canta aquela Black Bahia, né? Ele diz como Volta fosse Bahia. necessário ir para voltar, né? Exatamente. Ele fala isso aí. E Acho você acha foi isso. que a Chapada do Araripe tem um peso nisso, nessa decisão, Bidoral? Assim, se eu tivesse nascido numa região onde não tivesse a Chapada do Araripe, talvez outra coisa tivesse esse peso, né? Entendeu? Aqui no Cariri, Mas nessas condições- aqui no Cariri ela tem essa força toda, né? Ela funciona como um imã. O Ceará não consegue, o Cariri é engraçado. O Cariri ele fica muito contido dentro dessa Chapada do Araripe, e até ela tem um formato meio parecido como uma ferradura, assim. Uma meia-lua. Abraçando esse vale todo, né? Eu acho interessante isso aí, porque geralmente a ferradura ela tem aqueles dois polos de repulsão e atração, né? Eu acho que nessa região aqui, onde nós moramos praticamente, ela tem essa de atração, a gente fica muito atraído e que Por está ela. sempre próximo dela, né? Eu pergunto isso, Abdoral, porque eu fiquei sabendo que você... Isso na própria sua música você tem uma paixão incrível que a gente sente pela natureza e por a Chapada. Mas eu também fiquei sabendo que o senhor gosta de fazer caminhadas, passeios nela. É verdade. Quer dizer, quando eu era criança, o Crato, por exemplo, a cidade onde eu me criei,
Era uma cidade bem menor. Talvez tivesse uns 30 mil habitantes, talvez até menos, não sei. E então essa coisa, nós tínhamos uma relação muito próxima, assim, da floresta. Entendeu? Então eu tomava banho nos rios, eu Brincava. eu adentrava assim essa parte dessa floresta, sabe? Então tinha essa convivência, uma convivência mais telúrica, né? Eu sei. Contato maior com a terra. Aquela coisa, né? toda, né? E depois de crescido, aquela coisa toda, eu me deparei com a arte, e que a arte tinha também um veio que falava dessas coisas, né? Que também, e eu acho que eu absorvi um pouco disso aí, e que se reflete hoje em algumas letras de músicas minhas, entendeu? Mas tudo que eu falo é de uma maneira espontânea, eu não sei, eu vou fazer uma música sobre a Chapada. Com certeza. Nesse aspecto aí, o que eu falo realmente é muito verdade. Eu sei. É um sentimento. Tem umas músicas que eu falo detalhando assim, coisas, né? Como aquela para Reinaldo Cariri, que eu saio detalhando objetos, animais, plantas. E tem outras que eu falo já de outra forma, né? Que é a forma mais simbólica, como uma que eu fiz no princípio, né? Eu digo assim, no princípio era a terra Rio Verde, e a mim veio a luz. E me vi entre onças e cutias, aí então me compus. Bem me lembro, uma casa era a rua, e as postas os mares. Vi a calma das vacas pastando, e a paz pelos lares. Era o céu, o lençol todo azul, e eram longe os mares. Eram doces as cantigas das moças, e eram puros os ares. No princípio era um vale sagrado, e os meus olhos janelas. Era amor, era rio, era relva, e de barro as panelas. Uma descrição, né? A descrição assim meio... lembrança, uma coisa... E é em alguns aspectos simbólicos, né? Simbólicos da nossa região. Literatura para você? A literatura, eu sou uma pessoa que leu, né? Mas assim, eu não tive uma iniciação na literatura. Aí terminei tendo uma coisa misturada, sabe? É que hoje eu não sei nem classificar o que é romantismo, que é não sei o que mais. Eu leio. Quando o conteúdo da coisa me agrada, aí eu me interesso bastante. E quando não me agrada, aquela coisa, muitas vezes por não entender, né? Quando alguém me esclarece sobre o assunto, eu passo a me interessar por aquilo. Entendeu? Então eu tenho uma informação literária, eu diria, meio bagunçada, assim. Eu não sei nem definir como seria. Abrangente, digamos. Abrangente até certo ponto, porque eu também custei a ler. Era preguiçoso para ler, sabe? Talvez por não ter sido Você estudou, preparado você foi para a escola? Estudei, eu fiz até o primário, né? Mas foi um primário muito mal feito, porque eu gaseava muito aula, sabe? Queria mesmo era estar brincando, sabe? Tinha essa coisa, em mim tinha minha vivência de criança foi muito lúdica, sabe? Então eu queria... Então minha mãe se preocupava muito com isso, porque ela via que eu não me encaixava na escola, aí tentou me colocar no comércio, eu também não me encaixei, sabe? E ela ficou tentando uma coisa e outra e não encaixava. É tanto que a própria música com a qual eu me apego hoje, convivo com ela, mesmo assim, é a razão da minha sobrevivência também, além de ser aquilo que eu gosto, ela foi mais ela me pegando do que eu me agarrando a ela, sabe? Aquela coisa, eu fascino por ela, ela me fascinava e aí... E nisso você se encaixou, Bidoral? Me encaixei, hoje é isso que eu quero, eu me sinto bem fazendo isso, entendeu? E é gratificante quando as pessoas chegam e querem saber por que você fez isso e aquela coisa, como você está falando agora, é porque teve um significado esse tipo de vida, né? Um último disco que eu também sei, a gente vai já conversar sobre isso, também sei que o senhor está produzindo um novo disco, né? Mas um anterior a esse que ainda vai ser lançado, eu acho muito emblemática assim, a capa, que é uma fotografia da fachada da sua casa. E é uma coisa importante, que
A porta, você tem uma porta de madeira, né? Uma madeira bem rústica ainda. E hoje, quando eu cheguei, eu vi que tinha uma grade na frente de ferro, coisa que não tem na capa. Eu também fiquei sabendo de um furto que aconteceu, isso é verdade? Amigo? Foi, eu passei uns 2 dias fora, acho que foi a campanha, nem me lembro mais. Entendeu? Aí quando cheguei a casa tá esvaziada, né? Uhum. Levaram vários objetos meus, eu senti aquele choque tremendo, aquela coisa, fiquei sem chão debaixo dos pés, porque tudo foi conseguido assim a um custo muito árduo, sabe? E aí de repente eu vi todos esses pertences meus que me eram úteis. Não é o fato de você ter um objeto dentro de casa, mas o que é que me roubaram? O violão, né? É isso aí. Entendeu? Me roubaram o som, onde eu escuto músicas de outras pessoas também, entendeu? E, bom, isso aí já basta. E o televisor, né? O televisor que é um condicionamento moderno que todo mundo tem, né? Uhum. Então me roubaram essas coisas e realmente assim, me tirou o chão, eu passava de dentro de casa. Ainda bem que o cara não gostava de ler. Uhum. Entendeu? Deixou os livros. Ainda bem ou ainda mal para ele, né? Talvez não Tem tivesse essas duas- roubado. Talvez você tivesse roubado e ele mudasse de vida, né? É. Ele ia ler. Muito Bom, o bem. fato é que essa coisa, a frente da casa, que antes, é bom e importante que eu lhe diga, que antes eu morava em outra casa, já morei na minha infância, e essa outra casa vivia constantemente com as portas abertas. Meus amigos muitas vezes queriam conversar comigo, entravam e minha casa era comprida. Lá no fundo tinha um pé de siriguela, e eles me encontraram lá em cima do pé de siriguela, tirando de siriguela. Aí ia compartilhar comigo da merenda, né? Aquela coisa. Quer dizer, lá na frente ficava exposto em que não havia perigo de nada. Entendeu? Mas aí, à medida que o mundo vai mudando, ele vai ficando mais povoado, as necessidades passam a ser maiores, os equívocos também nessa questão, porque a educação sempre foi falha, né? Sim. Vão se acentuando, e aí o que é que acontece? Aparece gente com outra qualidade de vida, entendeu? E com outros comportamentos, que a gente às vezes até se aborrece quando acontece com você mesmo, né? Mas também tem que entender que essas pessoas, muitas delas, foi negada a elas uma educação, uma coisa maior, entendeu? E é um problema que o país passa em todas as cidades. Quer dizer, não é uma coisa só de uma energia que está circulando por aí, como não é bem assim, sabe? É uma questão, é uma falha mesmo do ser humano, da sociedade, do poder público, sabe? Que não providenciou isso, não preveniu isso, aquela coisa. Nós temos um sistema carcerário hoje que é terrível, sabe? É terrível, entendeu? Então, aquelas pessoas ainda vivem todas sendo reprimidas pelos equívocos e não esclarecidas, entendeu? Sobre essa questão da violência. Desde quando eu leio assim, as histórias mais antigas dos persas, dos assírios, do pessoal todo, você entende que existe esse sistema carcerário e que até hoje ele não funcionou. Ele está na hora de pensar diferente, né? Exatamente. Pensar diferente. Você não muda uma pessoa com a repressão, sabe? Muda por como pensar, né? Vamos pensar. Como pensar. Então essa coisa tem que ser revista. Até porque, o que, querendo ou não, onde estão nossas ações e o que nós iremos fazer, está aqui. Né? Aqui. E aqui, na Mas nossa às cabeça, vezes você precisa de um empurrãozinho, um empurrão. né? Quer dizer, tem pessoas que não têm essa capacidade de despertar para isso, para essa luz, né? É o que Então, você acha que é o que acontece com o gosto musical? Não sei se a analogia vai ser muito distante. Nós temos uma falha, quando eu falei do sistema penitenciário, da repressão essa outra nível, aquilo é apenas um segmento de um monte de coisa que está equivocada, que precisa ser mudada, né? Então, a cultura, ela tem dois tipos de manifestação, né? A manifestação estética dela, que ela está, independente do local onde ela esteja, ela pode comunicar, aquela coisa, pode levar a um estado de espírito mais avantajado, né? Mais avançado. E tem também aquela questão dos condicionamentos éticos de cada povo, né? Sim.
entendeu? Então, eu me lembro muito bem que o povo agora está todo é, como é que se diz? Espantado com o que aconteceu, né, na política, sabe? Como veio à tona toda essa coisa toda, né? Quer dizer, e eles conseguem ver, ficam horrorizados com isso e esquece que às vezes ele fura a fila do banco, sabe? Que ele pede um dinheiro emprestado e não paga, bota outro para trás, que pede um cartão emprestado para comprar uma coisa, não paga, deixa aquele outro mal lençóis, entendeu? Quer dizer, isso está tudo dentro de nós, sabe? Cada um de nós, entendeu? E você não muda o mundo se você não mudar a si, entendeu? Agora cabe, é uma responsabilidade maior pelas pessoas que já têm um pouco de luz, sabe? Para batalhar por isso, para repartir essa coisa, porque se ela não reparte, ela continua no mesmo estágio dos outros, porque é uma atitude egoísta, sabe? E a luz tem que ser compartilhada com todos. Com todos. Então essa questão toda assim, você diz, então, o mundo está uma bagunça, o mundo está uma... Ah, Maria, os políticos não prestam, os empresários são terríveis, certo? E você, nas suas atitudes pequenas, que guarda uma proporção, assim, em termos de valores, igual àquela outra grande, entendeu? Porque você só não faz mais estrago porque você não pode fazer Não mais pode, estrago. mas se tivesse a oportunidade, né? faria. Eu cansei de ver as pessoas dizerem, esse político foi horrível, ele disse, mas ele roubou, mas ele fez. Como se justificando. Se justificasse, que né? se você desse uma migalha às pessoas, podiam roubar, sabe? Não é bem assim, né? Não pode corrigir o que aconteceu, não, mas pode absorver os exemplos bons que tem do que teve, do que aconteceu, sabe? E repassar no presente, né? Exatamente. Eu estou sempre questionando essa coisa, presente, passado e futuro. Isso sempre teve na minha cabeça, entendeu? Embora eu diga que o passado não existe mais, porque Mas de ele qualquer não modo atua, ele fica. tá, mas ele deixa um legado, né? E esse legado chegou até o presente. Esse presente esse presente vai ser o passado de ontem. Exatamente. E vai dar ou não, no futuro próximo. Futuro próximo. E para a gente encerrar, Abdoral, a nossa conversa, eu queria perguntar para você qual o sentido da arte na sua vida? O sentido da arte é o seguinte, ele é eu poderia dizer, um arquétipo, né? É um modelo assim de visão das coisas, né? A comunicação da estética através né? A arte é a comunicação através da estética, entendeu? E quando essa estética ela comunica assim, de uma forma bela, ela contribui para uma sociedade mais saudável, mais evoluída. Então, nesse aspecto, ela funciona dessa forma. A arte, para mim, é a comunicação através da estética. Olhe bem que essa frase não é minha não, viu? Mas eu apenas observei. Eu tenho muito cuidado com essa história de estar citando frase dos outros. E às vezes eu esqueço o autor dela, né? Entendeu? Mas é isso mesmo. Sabe? Eu acho que ela é necessária. Com certeza. Entendeu? E tudo que você faz termina sendo arte, né? Tem jeito. Apenas umas são mais tocantes, elas são mais, entendeu? Mas tem as outras que estão nas entrelinhas, né? Sim. As entrelinhas da vida. Exatamente. Abdoral, quero agradecer pelo bate-papo, pelo seu tempo, por nos contar essas histórias maravilhosas sobre a sua vida, sobre a sua produção artística e também nos dar ideias tão boas e também dar o contexto social, que é importante também o artista ter esse contexto. Então quero agradecer mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, Abdoral. Foi um prazer imenso. E queria só, para complementar, você daqui a pouco tocasse um pouquinho pra gente. Porque a sua bela provocação, sabe? Não é todo mundo que tem esse senso, né? Sem querer diminuir os outros, entendeu? Mas é que cada um vê de um prisma, né? E esse prisma não tinha chegado ainda a mim, entendeu? Que bom, Vitor. Então eu agradeço por essa oportunidade de estar me expressando esse lado que eu tenho em mim, que muitas vezes
Se não for provocado, ele não acontece. Uhum. Que bom, então. E o nosso amigo aqui também, que O Elias, presenciou, obrigado, Elias, que Elias. presenciou tudo isso aí, que registrou ali na câmera. Essa música vai pertencer ao meu novo CD, né? É uma parceria minha com o Zé Flavieira, e que a gente até já fez um registro dela num outro livro, um livro infantil. Mas eu achei que a mensagem dela era tão universal e tão... além dessa questão infantil, sabe, da percepção infantil, para uma percepção mais ampla. Ela, além de ser universal, é uma música também para adulto. E eu resolvi fazer novo arranjo nela e regravá-la. Se viemos do barro imundo, se nascemos da mesma costela, porque nós loteamos o mundo, pra que cerca, arame e cancela? Se o sol nasce igual nessa terra, ilumina o rei e o plebeu, pra que posse e briga e guerra, sendo nosso é meu e é seu. Se a sua viola ilumina o céu, o horizonte, pra que cano, torneira e gaiola? Se essa terra que dá tanta briga, com a morte será tua e minha, porque nós não bordamos a vida, nossas mãos, nosso fio, a mesma linha. Se de tudo que há nessa terra é preciso fazer divisão, é fazer uma mesa da serra, comer todos num só caldeirão, comer todos no só caldeirão, comer todos